Livros Universo em Desencanto, 9º fascículo da réplica, página 5. Orientações básicas do destino do mundo. A solução para o bem de todos, dirigida pelo Salvador. Além da crosta de magnetismo que estão ligados e o alfabeto artificial que concorreu uma coisa e outra para que o magnetismo tivesse força total do seu desenvolvimento. O magnetismo, com sua ação magnética, transmite o pensamento mau. E o pensamento mau, se desenvolvendo de uma maneira estarrecedora, como aí estão os males da humanidade. E assim, a evolução magnética material tomou grande vulto, como se aí fosse a estrada certa. De tal ponto foi manipulado e lapidado que julgavam que a vida fosse essa mesma, e não se conformando com o modo de que vive. Mas não tinham outra vida, se desenvolveram no magnetismo a ponto de ficarem envolvidos por ele. E dessa forma, somente o mal progredia em toda a sua extensão e cada vez todos mais tontos, sem saber como endireitar, porque a evolução magnética dominou de uma tal forma que ficaram materialistas. E por ficarem materialistas, começaram a pensar como bicho, e pensando como bicho, endeusaram a matéria. Então, a matéria se tornou um deus dos materialistas. É somente a matéria que vale, e o dono do mundo não tem valor algum. O materialista pensa igual a um bicho, é a matéria que vale. Para o bicho irracional, somente a matéria que tem valor. O bicho irracional não conhece outra coisa porque não tem livre pensamento. Então a convicção dos materialistas, a matéria acima de tudo, e daí as multiplicações dos males, as multiplicações de todas as ruínas, as multiplicações dos desentendimentos, do desequilíbrio, do desrespeito e a anarquia de um modo geral por falta de respeito. A falta de garantia em tudo, por falta de respeito. O salve-se quem puder, por falta de respeito. A matéria embruteceu todos, desenvolvendo-se então a lei do bruto, a lei do mais forte. Manda o mais forte e vence o mais forte. Desenvolvendo-se assim toda espécie de brutalidade, porque o materialista vira bicho e os modos do bicho são modos selvagens, são modos desumanos. E desta forma ficaram completamente dominados pelos feitos da matéria, que representa Deus, o Deus dos materialistas, sendo a matéria e seus feitos artificiais. Então ficou baseado que a matéria tudo é, o ponto básico dos materialistas. Daí então nascendo a ganância, a ambição, a vaidade, a falsidade, a exploração e todas as ruínas da humanidade. Fechou a porta do bem e ficou aberta somente a porta do mal, e daí os abusos, o abuso do livre-arbítrio, o abuso da livre expansão da vontade, e daí não reconhecendo os direitos de ninguém. Por não reconhecer os direitos de ninguém, aumentaram as ruínas de tudo e de todos. E assim, o mundo na beira do caos, na beira do incêndio, na beira do fogo, por desenvolver a matéria, o mal, de uma tal maneira que seriam como serão, vítimas dele. Criaram o mal para serem vítimas dele. O materialista é inconsciente e, por isso, não mede consequências, enlouquece pela matéria, fica louco e, depois de louco, o seu ponto de vista é somente matéria, somente o mal. Está tão fanatizado e doente mental pela matéria que se acha dono do mundo, julga dono do mundo, dizendo: eu com a matéria sou todo poderoso. O ponto ridículo de mediocridade que chega um doente mental e que julga e pensa que está direito e vendo tudo errado, e vendo todos sofrerem e vendo todos penando, e vendo o sofrimento abrasador de toda a humanidade e julgando à sua maneira, o seu ponto de vista de um parasita de uma natureza, desrespeitando o dono do mundo, desrespeitando quem tudo isso fez, desrespeitando quem fez o ser humano, desrespeitando quem dá tudo ao ser humano
para o ser humano se manter, esquecendo as suas condições de parasitas que não têm nada para dar à natureza. E a natureza tem tudo para lhe dar. Então, o parasita explorando aquilo que ele não fez, o que já encontrou feito. Se está feito, é porque existe quem fez, é porque existe o dono. Mas a loucura domina os parasitas de uma tal maneira que não reconhecem direitos, só reconhece direitos seus. E dono do mundo não reconhece, porque a matéria enlouquece, ficando todos loucos desta maneira. Se este mundo está feito, tem o dono que o fez. Se você aí está feito, é porque teve quem o fez, mas os parasitas não reconhecem direitos de ninguém, somente os seus, para ver o ponto de loucura que chegaram os materialistas. Julga que o que ele não fez e que quando nasceu já encontrou feito. O parasita, com seu estado de desequilíbrio mental, diz: eu sou o dono, tudo isto é meu. Somente mesmo quem já perdeu a noção. E é por isso que a vida tomou este rumo lamentável, devido os materialistas estarem embriagados pela matéria, fanatizados pela matéria, dominados pela matéria, obsedados pela matéria. Então, daí o ponto culminante do desequilíbrio da humanidade. Mas agora, a fase racional aí está, e os donos do mundo aí estão, e os materialistas têm que deixar o ruim, o errado catastrófico, e entrar no rumo certo, que é a fase racional, para que tudo dê certo na vida de todos. Que de sofrimento, horrores e pavores já chega. É hora de acordar, já dormiram demais. Está aí a fase racional, a fase consciente e positiva, a fase de recuperação de todas essas vítimas do materialismo. Sendo agora feito o julgamento de todo esse abuso demasiado, e somente aumentou as ruínas de todos, e daí para multiplicar para pior. Então os donos do mundo aí estão, para um julgamento racional e botar as coisas em seus lugares, para que não sofra o justo pelo pecador. Diante dessa desgraça que abateu sobre a humanidade, que caminha para pior. Haja visto que o dono do mundo tinha que tomar as providências. E está aí a fase da recuperação das vítimas do materialismo, a redenção universal, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chega, porque o mundo tem o seu dono. A natureza não nasceu sozinha, a natureza foi feita pelo dono. E assim, racionalmente, os pensamentos e as ideias, e as imaginações e as hipóteses, tudo mudando, porque ninguém mais que a natureza. A natureza compondo tudo e botando todos em seu lugar certo, porque a natureza está unida à voz suprema. A voz do mundo racional, porque a natureza é racional e por isso está aí a fase racional. Quando a pessoa se torna materialista, é porque está desiludida de tudo. Então, se ilude ainda para o pior, que é a matéria. E assim, a vibração racional é a áurea dominante e preponderante de toda a humanidade. Então, chegarão todos naturalmente o conhecimento e reconhecimento de que o erro não pode mais permanecer no mundo, que não tem mais cabimento. Só sofrimento e mais sofrimento, onde vamos parar com este sofrimento sem resultado nenhum, somente ruínas? Chega! Vamos conhecer o que é cultura racional, que é o conhecimento da voz suprema universal, que nos indica o certo e nos mostra o errado, o porquê do errado e o porquê do certo. Então, chega de errar querendo acertar. E assim as ideias mudam, porque tem quem as mude, porque o mundo tem o dono. É o que o dono quer, para o bem de todos, e não o que os supostos aventureiros querem, porque o mundo tem o seu dono, mas a inconsciência e a loucura dominou todos de uma tal maneira que esqueceram que o mundo tem dono. E por esquecerem que o mundo tem dono, se intitularam donos do mundo, como coisa que o mundo fosse de propriedade dos seus habitantes, abusando assim do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Tudo isto porque estavam na categoria de animais racionais.
E por estar nesta categoria de animal, estavam inconscientes, porque o animal é inconsciente, e o inconsciente não sabe o que faz, é um doente. E por não saber o que faz, é que se intitulou ou teve a coragem de se intitular dono daquilo que quando nasceu já encontrou tudo feito. Então o animal, como é inconsciente, ganancioso, imprudente e avarento, é que com a sua imprudência teve a coragem de se intitular dono de uma propriedade alheia, que é o mundo. E quando tiverem que prestar contas desses abusos todos? E o dono, deixando o tempo correr para ver onde iam chegar com tanto abuso do livre-arbítrio. Tinham que chegar mesmo com esses excessos de abusos ao desentendimento total, desentendimento este que vem ocorrendo há muito. As guerras, as revoluções, as brigas, as questões, os desentendimentos, cada vez mais, tudo piorando cada vez mais. Tudo isto pelos excessos dos abusos, pelos excessos do livre-arbítrio. Levaram todos à loucura de uma tal maneira que ninguém respeita ninguém, que ninguém respeita o direito de ninguém. Ninguém respeita a vida de ninguém. Ninguém respeita coisa alguma. Chegaram a este ponto porque passaram dos limites há muito e desta maneira todos tontos sem saber o que fazer. Ninguém respeita os direitos de ninguém, não respeitam a vida de ninguém, não reconhece os direitos de ninguém. Chegou no auge do desentendimento, devido ao excesso dos abusos, o excesso do abuso do livre-arbítrio, chegaram a esse ponto que ninguém tem garantia, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Vivem todos em confusões, uns contra os outros. A desarmonia impera, o desentendimento entre todos, e acabou-se o respeito entre todos. A lei da brutalidade impera, e as cenas mais chocantes e deprimentes em evidência, e as correrias que não resolvem nada, e todos a reclamar, grandes e pequenos, e instalado o inferno em vida de todos. Por não haver garantias de nada, tinha que chegar a este ponto de calamidade, pelos abusos decorrentes que já vêm de muito. Ninguém tem direito de se assenhorar daquilo que não é seu. Mas de muito se intitularam donos do mundo, de um mundo que quando nasceram já encontraram tudo feito. Mas a ganância cega e a ambição também e a vaidade. Aí a perdição da humanidade. Então, não estão vendo que o mundo tem o seu dono e que o dono merece todo o respeito e que faltaram com respeito ao dono e continuam? Isto é com referência aos antigos que cometeram este grande erro e as novas gerações nascendo já dentro do erro e mantendo o erro inconscientemente por herdar as regras e costumes e linhas de outros. E assim, o mundo tem seu dono e o dono agora está aí para botar tudo em seus lugares, acomodar todos em seus lugares. As novas gerações não são culpadas, porque quando nasceram já encontraram o erro feito. É com referência aos antigos que se intitularam serem donos daquilo que não é seu, pois senão são donos nem da própria vida. Como é que foram se intitular serem donos de uma natureza tão poderosa? Ou é pretensão demais, ou loucura demais. Como é que eu vou ser dono de uma natureza tão poderosa onde existe de tudo? Quando eu nasci, já encontrei tudo isto feito. Como é que vou dizer que sou dono de tudo isto? Enlouqueceram, e um louco é ganancioso e ambicioso, e até hoje a loucura e ganância e a ambição imperam, só perdendo a razão para se intitular ser o que não é, e brigar e guerrear e matar por aquilo que não é seu, só coisa de loucos, e de se intitular dono daquilo que não fez, e é por isso que vem tudo penando há muito. E é por isso que as guerras nunca cessaram, as revoluções nunca cessaram, as questões nunca cessaram, os crimes nunca cessaram, por vir já desde muito errado demais. E daí se multiplicando os erros cada vez mais, até chegar a um ponto de desequilíbrio geral de todos e de tudo, e daí a liquidação geral de tudo, liquidação física, moral e financeira.
Tinham que chegar a esse ponto pelas multiplicações dos erros. Tinham que chegar a esse ponto. Ficaram todos desta maneira, sem sossego. E agora, na mudança de fase, para o equilíbrio de toda a humanidade, porque a fase que se passou foi uma fase que liquidou-se, e estão aí os remanescentes, e os feitos da fase em liquidação, porque a fase já terminou. Desde 1935 que entrou a fase racional. Então, dali para cá, os efeitos da fase que terminou em liquidação. Então está aí a fase de recuperação para recuperar toda a humanidade, a fase consciente, a fase racional. Mas tudo isto tinha que se dar devido à categoria que estavam de animais racionais, e sendo esta fase uma fase primária, uma fase de lapidação, para depois da lapidação o amadurecimento, para depois de lapidados e amadurecidos passar por uma fase superior. E por ser uma fase primária, é um astro inferior ou astral inferior. E por ser inferior, é o curso primário. Então, depois que fossem lapidados no curso primário, então passariam para o curso superior, e daí, eis a razão da fase da natureza que aí está, a fase racional. Então, no curso primário, os erros são fatores da ingenuidade. O primário é o curso dos ingênuos, e por isso é primário. Ingênuo, porque como primário, não sabe as medidas a tomar para sair do desespero. Então, é o primeiro passo, o primário, para atingir o curso superior. Então, no curso primário, tinham que atingir o amadurecimento. O amadurecimento era chegar a esse ponto de desespero que está a humanidade e à procura de um rumo superior a este, por ninguém estar aguentando mais a vida do curso primário. Passaram a pranto pela lapidação, então não aguentam mais. Então, saindo para o curso superior, que é a fase racional, do primário para o secundário, do secundário, o curso superior. Então, agora está aí a fase de recuperação de todos do curso primário. Secundário, porque ainda estão aqui na Terra, mas ligados ao curso superior, que é o mundo racional, por a fase ser racional. Então, a vida do curso primário foi uma, a vida do curso secundário outra, e a vida do curso superior, muito melhor ainda, de puros, limpos e perfeitos. Mas quem está no curso secundário está ligado noite e dia com o curso superior, que é o mundo racional. E assim, vejam a evolução do mundo para que voltem ao seu verdadeiro mundo de origem. Porque não são habitantes daí da Terra, e por não serem habitantes daí, é que estão aí de passagem. E por isso, aí vivem uns aninhos de vida muito insignificantes. Então, tratem de se preparar para voltar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Isto aí é um passeiozinho que vieram dar, a título de lapidação, para depois de lapidados, voltar ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. E assim, vejam que batalha no curso primário, que batalha infrutífera. Todos sofrendo, todos penando, todos no ar, sem ter onde se agarrar, sem ter com quem contar. E por isso, aí está, salve-se quem puder. Agora, na fase racional, todos têm garantia. São amparados pela fase, protegidos pela fase, orientados pela fase, e de volta ao mundo de origem, a vida eterna. Então, na fase racional, todos têm garantia dos habitantes do mundo racional. Amparados, orientados, protegidos, porque é uma fase consciente e positiva, e o curso primário é uma fase em destruição, e a fase racional de recuperação. O curso primário, uma fase em liquidação de tudo, uma fase em destruição de tudo, e por isso ninguém tem garantia, é um salve-se quem puder. Uma fase em destruição, e por isso ninguém tem sossego, ninguém respeita ninguém, ninguém acredita em ninguém, ninguém tem garantia de nada. Uma fase em destruição, uma fase irresponsável, se mata à toa. Os crimes se multiplicam, uns contra os outros, uma fase em ruínas.
todos reclamando, todos penando, todos sofrendo e ninguém aguentando por estar vivendo no meio do esfacelamento da fase. Mas tudo isto universalmente. Então, todos aflitos à procura de uma coisa melhor. Encontram, então, a fase racional, a fase de recuperação dos lapidados do curso primário. Então, nem tudo está perdido, todos estão salvos, porque está aí a fase de recuperação de todos, a fase racional. Só estão perdidos os que não tomaram conhecimento da fase racional. Só estão perdidos os que não tomaram conhecimento da cultura da fase, que é a cultura racional. Então, no curso primário, verdadeiras crianças, todos brigando por aquilo que não é seu. Sim, porque ninguém é dono de nada e ninguém é dono de ninguém. Então se intitularam donos provisórios, porque para morrer não tem idade. Então ninguém é dono de nada, nem da vida, nem de coisa alguma. Mas como é curso primário, viraram crianças. Criança é que é do primário, crianças grandes. Crianças brigando por aquilo que não é seu. Crianças é que brigam por aquilo que não é seu. Então, curso primário. Todos brigando por aquilo que não é seu. Ninguém é dono de si e muito menos de coisa alguma. Então, como vamos brigar por aquilo que não é de sua propriedade? Só mesmo coisa de criança, curso primário. A inconsciência é do curso primário. O inconsciente é assim mesmo. Faz tudo inconsciente. Está brigando hoje por isso ou por aquilo, amanhã-se morto. O que adiantaram as brigas? Não adiantou nada. Coisa de criança e, por isso, curso primário. Não adiantou nada, porque tudo acabou em nada. E, por isso, é um curso primário, coisa de criança. Criança é que briga por tudo, se aborrece por tudo, se incomoda com tudo, se enerva por tudo, chora por tudo. Curso primário, crianças grandes.